Olá pessoal, tudo bem? Começar mais uma videoaula e hoje eu vou mostrar como fazer uma giga de teste nessa placa aqui, tá? Essa plaquinha aqui, ó, ela é da Consul, né? E bom, vou mostrar aqui como fazer a giga de teste, calcular os LEDs e a ligação. Então, vamos ao vídeo. Vou mostrar para vocês aqui a pinagem, né? Ó, o AC1, AC2, a válvula do amaciante, tá? A bomba, o motor sentido horário, tá? Motor sentido anti-horário e o motor sentido horário. Válvula da água e aqui a segurança, tá? Esse segurança é o que vai fornecer energia para tudo aqui. Esse daqui já, ó, que é o CN2, ele tem esses dois fios. Esse daqui é o fechamento da tampa, tá? E aqui é do pressostato, tá? Esse aqui é do pressostato. E esse outro aqui vai para a chave rotativa, tá? Que depois nós vamos ver aí, ok? Então, nós vamos fazer a seguinte ligação aqui. Nós vamos ligar um LED na corrente alternada. Então eu vou fazer uma conta e mostrar como ligar o LED na corrente alternada, seja ela 127 volts, seja ela 220 volts, mas vocês vão ter que estar fazendo o cálculo aí, ok? Para atenção de trabalho de vocês aí. E vamos calcular o LED ideal para estar ligando aí para fazer nossa giga de teste, tá bom? Então eu tenho aqui a corrente alternada. No meu caso é 127 volts. Para limitar essa corrente eu vou colocar um diodo aqui. Esse diodo pode ser um N4007, tá? Que é o mais que suficiente, um N4007. Depois do diodo nós vamos colocar um resistor, que nós vamos calcular esse resistor, vamos chamar ele de R1, tá? E aí no resistor nós vamos colocar aqui então o nosso LED, né? Vamos colocar aqui o nosso LED. E aí nosso LED nós vamos ligar aqui na outra parte. Então aqui nós temos o AC1 e aqui nós temos o AC2, por assim dizer, né? Nós vamos ligar direto na corrente alternada, né? Por fábrica, né? A grande maioria dos LED, alguns funcionam com mais, outros com menos. É bom dar uma olhada no datasheet, mas a grande maioria funciona com uma corrente de 10 mA. E a tensão é de 2,5 volts, a grande maioria. Tem uns que é 3 volts, tem uns que é mais, mas é sempre bom deixar uma tensão um pouquinho mais abaixo, tá? Por segurança aí no LED, tá bom? Aqui nós vamos segurar uma tensão, tá? Que nós já vamos ver, e aqui também nós vamos segurar uma tensão também, ok? Bom, é irrisório, o pessoal às vezes critica sobre a queda de tensão aqui que vai ter de 0,7 volts, mas nesse caso, no nosso caso aqui da corrente alternada, isso aqui é irrisório, tá pessoal? Vocês vão ver que na prática é irrisório. Bom, então aqui eu vou fazer assim, tá pessoal? Já vou fazer a conta para os dois aqui, para o 220 e para o 127 volts. Os dois aqui vai ter uma corrente de 10 mA, que é a corrente necessária do nosso LED, né? E aí tem um resistor, que é o R1 aqui, né? Que também vai ter uma queda de tensão, e aqui também nós teremos uma queda de tensão, tá? Bom, o diodo ele só vai passar metade de um ciclo, tá? O outro ciclo não vai passar. Então aqui no caso, veja só, é 220 volts, não é? Só que só vai passar metade, então vai passar 127 volts, tá? Aqui é 127 volts, tá? Só que o diodo vai deixar passar também só metade do ciclo. O ciclo negativo aqui, ó, não passa. Então, em vez de 127, vai ficar metade de 127. Se eu pegar aqui 127 dividido por 2, vai ficar, né? Na realidade aqui não é 127, tá? É 110. Tá? 110 volts. E aqui vai ficar, ó,
127 dividido por 2 vai ficar 63,5. Então vamos colocar aqui, ó, a tensão, a queda de tensão que vai ficar aqui é de 63,5 volts. Já aqui é de 110, tá? 110 volts. Então vai passar essa tensão. E essa tensão vai ficar sobre esse resistor. Só que eu tenho que deixar um pouco aqui no LED e aqui também. Então o que eu vou fazer? Nesse caso aqui, ó, temos 63,5 menos a do LED que nós temos que deixar passar. O resto a gente vai reter no resistor. Então vai ficar dessa maneira aqui, ó. Vai ficar 63,5 menos a tensão do LED, que é de 2,5, que vai ficar, né, 61. Então aqui vai ficar 61 volts. Aqui vai ficar retido em R1, tá? Vou colocar aqui em cima, ó. R1 é igual a 61 volts, tá? No exemplo 1. Já no exemplo 2 aqui, qual que é a tensão que vai ficar no R1, né? Vou colocar R2 aqui, para não confundir, tá? E qual é a tensão que vai ficar no R2? Então vai ficar assim. A tensão que está sobre o nosso diodo, tá? Um N4007, então 110, tá? Menos o 2,5 volts. Então R2 é igual a 107,5 volts, tá? Esse vai reter essa tensão e o outro vai reter 61 volts. Então, qual é a corrente que percorre o circuito? Tanto em um quanto o outro é de 10 mA. Então eu sei que a corrente em R1, eu coloco assim, ó, isso aqui é a tensão em R1, tensão em R2, e aqui eu vou colocar que a corrente em R1, ela é igual a 10 mA. A corrente em R2 também vai ser igual a 10 mA. Então o que eu preciso saber? Qual é R2? Quem é R1 e quem é R2? Para calcular R1 e R2, a gente usa a primeira lei de Ohms, que é a tensão dividido pela corrente, que vai ser igual à nossa resistência. Então vai ficar da seguinte maneira. Pego a tensão de R1, que é 61 volts, né? E divido sobre a corrente, que é 10 exp a menos 3, que vai dar 6,1 k ohms, tá? Então 6,1 k ohms, essa é a resistência de R1, tá? A resistência de R2, 107,5, é dividido pela corrente de 10 exp a menos 3, né? Que é 10 mA. Então é igual a quantos? 10,7K, tá? 10,75 k ohms. Eu vou colocar inteiriço aqui, ó, 10,75 k ohms. Você não vai encontrar um resistor desta maneira, então você pode botar de 11K ou pode botar de 10K. Mas qual que é agora a nossa dificuldade? A dificuldade aqui é saber a potência, né? Então a potência tanto em R1 quanto em R2. A potência vai ser igual a tensão vezes a corrente. A tensão em R2, que é 107,5, tá? 107,5 volts, vezes a corrente de 10 mA. Eu não vou usar o exp agora, vou usar normal. É assim, né? Para você representar 10 mA, é a mesma coisa que 0,01 ampere, não é isso? E vai dar aqui, nós precisamos de 1,075 watts, tá? Ou seja, 1 watt e mais uns quebrados, tá? A mesma coisa é aqui no exemplo 1, então eu vou colocar aqui, ó, acho que vai dar para pôr, vai. Ó, a potência em R1 vai ser igual, mesma coisa, tá? A tensão em R1, qual é a tensão em R1? 61, né? 61 vezes, qual é a corrente em R1? 10 mA, 10 exp a menos 3, que é igual a 610 miliwatts. Então é igual a 610 miliwatts de potência, perfeito? Mas daí, se você colocar aqui, é a potência ideal para o teu LED, né? Então, se você pegar um resistor de 6,1K e colocar 610 miliwatts, talvez o seu resistor aqueça
A mesma coisa vai acontecer aqui. Se você pegar um resistor aqui de 10K com uma potência de 1 watt, né, ele vai aquecer também. Por quê? Porque geralmente nós temos uma defasagem, né, que é a tensão de pico a pico. E aí a gente tem um problema aí, podemos ter um problema aí de aquecimento. Então, para nossa segurança, o ideal é que você coloque esse valor vezes a raiz quadrada de 2. 2, raiz quadrada, ó, a raiz quadrada de 2 quanto que é? Então é a mesma coisa que 1,412, eu vou colocar 414, vai. Raiz quadrada de 2 vezes 610 exp a menos 3, que é igual. Então aqui o ideal é que eu coloque pelo menos 862 miliwatts. Daí você não encontra esse valor, né? Então você vai colocar de 1 watt aqui, tá? E nesse outro caso aqui, nesse segundo caso aqui, nós vamos colocar também, tá? A raiz quadrada de 2, olha só, deu 1,52 watts, tá? Mais ou menos, aproximadamente. Então, você não vai encontrar de 1,52 watts, então você vai ter que colocar de 2 watts aqui e 1 watt aqui, tá? Essa seria a dimensão do LED. A gente vai continuar a videoaula, para não ficar grande, no próximo vídeo. Eu vou estar mostrando, então, como montar isso aqui, tá? E montar primeiramente os resistores.